Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. No capítulo 8, caso 4, desobstrução de artérias coronárias espontânea. Ele, porém, lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Marcos 5,34. A busca pelo auxílio ESR. Começou a sentir episódios de dor no peito com falta de ar em 2018. Procurou atendimento médico e os exames solicitados apontaram 70% de obstrução das artérias do coração. Na sequência, foi realizado um cateterismo e foi necessária a colocação de stent cardíaco em julho de 2018. Alegou ter se sentido muito bem, mas no início de janeiro de 2019, o médico cardiologista pediu mais exames que mostraram obstrução coronária importante, com indicação cirúrgica de revascularização. Com o laudo da angiotomografia das artérias coronárias, os médicos indicaram cirurgia cardíaca de revascularização das artérias bastante comprometidas, ou seja, ponte de safena. ESR buscou, então, o auxílio da Casa Espírita Companheiros da Luz e se submeteu a uma cirurgia espiritual coordenada pelo espírito Dr. Ludwig, em fevereiro de 2020. Repetiu os exames, mas em função da pandemia de Covid-19, não conseguia agendamento com o novo cardiologista na cidade de São José do Rio Preto. Este médico solicitou novos exames, em que foi observada importante melhora com desobstrução das coronárias. Ouviu dele: boa viagem, só quero vê-lo novamente daqui a um ano. Em conversa com uma trabalhadora da casa, ESR afirmava que atribuía sua melhora ao trabalho da Casa Espírita Companheiros da Luz. Eu acredito que eu recebi essa graça dos espíritos do bem, afirmou ESR. Relato médico do caso. Desobstrução espontânea de artérias coronárias. As coronárias são as artérias que irrigam o coração. No processo de aterosclerose, ocorre a deposição de placas de gordura no interior das artérias coronárias, causando obstrução, caracterizando-se assim a doença arterial coronariana. Vou mostrar a figura para vocês, gente, mas eu creio que não vai dar para ver direito. E nem eu de verdade entendo, já falei isso para vocês ontem, né? Ó, aqui tá a imagem do exame que ele fez sobre as artérias. Os fatores de risco para aterosclerose e infartos cardíacos incluem lipoproteína de baixa densidade, LDL, aumentada, lipoproteína de alta densidade, HDL, diminuída, triglicerídeos, eu acho que é isso, triglicerídeos aumentados, tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, dieta e exercício inadequados. Os estudos científicos que avaliam a regressão da aterosclerose têm uma série de limitações, uma vez que a etiologia da aterosclerose coronariana é multifatorial e complexa. Os sintomas: dor no peito intensa, em aperto, opressão, pressão, peso ou queimação, localizada à direita ou na região subesternal, no meio do tórax. Contudo, a dor pode se localizar em qualquer porção do tórax e ainda nos ombros e braços, pescoço, mandíbula, dentes, nas costas e até na porção superior do abdômen. Geralmente é desencadeada por esforço físico ou emoção. Tratamento. O tratamento depende do grau de obstrução. RADS, que pode ser determinado com alta precisão na angiotomografias de coronárias. Aí tem uma tabela que ele vai mostrar aqui, que é a informação dos dados de paciente com dor torácica estável. Não dá para ver, gente, a letrinha minúscula. E na farmacoterapia anti-isquêmica podem ser usados medicamentos à base de nitroglicerina e bloqueadores de cálcio para diminuir a isquemia miocárdica, gente, eu vou gaguejar até, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e aumentando o fluxo de sangue ao coração. E beta-bloqueadores, diminuindo o trabalho cardíaco.
Se traduzir tudo isso aqui eu não entendo nada, gente. Só tô lendo porque tá aqui o laudo, mas é difícil. Tratamento cirúrgico. Na revascularização do miocárdio, conhecida popularmente como ponte de Safena, são utilizados segmentos das veias das pernas, como a veia safena ou de artérias, geralmente a artéria mamária, e da parede torácica, fornecendo assim uma rota alternativa ao fluxo sanguíneo onde o músculo cardíaco estava mal irrigado. Relato do caso. ESR, 57 anos, data de nascimento 23 de agosto de 64, residente em Birigui, estado de São Paulo. Começou a apresentar episódios de dor no peito, com falta de ar em 2018. Procurou tratamento médico e realizou um cateterismo, que está na figura 28. Aonde que está essa figura? Ah, tá aqui. Isso aqui é o exame de cateterismo que ele fez. Existe aqui o laudo do cateterismo que o rapaz fez. Rapaz não, eu acho que é moça, porque está escrito aqui, sendo diagnosticada doença... E agora? Eu perdi. Não, é homem, né, que fez. Eu vou voltar aqui, eu vou ler. Eu preciso de descobrir. Agora eu já esqueci, tá vendo? É que colocam só a inicial da pessoa, mas eu acho que é homem. Começou a apresentar episódios de dor no peito com falta de ar, aí fez esse laudo aqui, foi submetido à colocação de estético cardíaco em julho de 2018. Aí tem o laudo desse estético que ele fez. O paciente é homem. Relata ter ficado assintomático, mas no início de janeiro de 2020, o médico cardiologista pediu mais exames, que mostraram obstrução coronária importante, com indicação cirúrgica de revascularização. Figura 30 e 30A, 30C, que são os laudos depois que ele fez o tratamento espiritual. O paciente relata ter realizado uma cirurgia espiritual na Casa Espírita Companheiros da Luz em fevereiro de 2020, na cidade de Birigui. Alguns dias depois, procurou assistência médica com um cardiologista em São José do Rio Preto. Ele lhe pediu novos exames, nos quais foi observada importante melhora. Com diminuição da obstrução das coronárias, o fato foi constatado no novo cateterismo, em fevereiro, dia 14 de fevereiro de 2020. Aí lá vem mais exame aqui que ele coloca no livro. Foi realizada uma cintilografia miocárdica em 28 de julho de 2020, que não mostrou evidências de isquemia miocárdica. Aí aponta aqui outros laudos. Relata que se sente muito bem e que não teve mais dor precordial. Seguem também resultados de exame de sangue com colesterol e triglicérides normais, glicemia de jejum 101 mg/dl, com hemoglobina glicada de 5,9%, classificadas como risco de desenvolver doença diabética, na figura 32. Então tem laudo aqui também sobre isso. Tem a imagem da cintilografia que ele fez, imagem de resultado sobre colesterol e triglicérides. Tem um laudo que continua dizendo a melhora que ele teve depois da cirurgia. Conclusão. Na literatura, há muitas publicações sobre desobstrução das coronárias através de tratamento não intervencionista, como mudanças de estilo de vida e farmacoterapia. No caso aqui relatado, o paciente apresentava, na angiotomografia, obstrução importante classificada como CAD-RADS 4As. Após um mês, foi realizado um novo cateterismo, mostrando que a obstrução da coronária descendente anterior, que era de 70% a 99%, diminuiu para 50%. A artéria circunflexa apresentada como calibre, com obstrução de apenas 35%, sendo que o ramo primeiro marginal apresentava obstrução de 50%. Anteriormente era 70% a 99%. E ainda a coronária direita mostrava apenas irregularidades discretas, sendo que anteriormente apresentava obstrução importante de 70% a 99%. Esse caso apresentou uma melhora da obstrução de coronárias notável, bastante superior à encontrada nos relatos de literatura nesse curto espaço de tempo. Ressaltamos que ESR agora está sendo medicado com estatinas, embora recomendado nesses casos como medida auxiliar do tratamento, ainda não consegue aderir a programas de exercícios físicos e reeducação alimentar. Relato do espírito do Dr. Ludwig. O paciente já havia chegado a casa com fé no auxílio. Não precisamos, então, neste caso, fazer uso de nenhum recurso elaborado, de nenhuma aparelhagem, apenas impulsos eletromagnéticos aliados à fé do assistido. Trouxeram a nova orientação orgânica
ao coração, fazendo obstrução, regredir. Podemos dizer que grande parte do trabalho da cirurgia espiritual se deve ao indivíduo e o seu relacionamento com a vontade e a fé. Quando esse coração se abre ao relacionamento fluídico e aos impulsos eletromagnéticos, nós conseguimos grandes efeitos. As curas espirituais não estão limitadas aos centros espíritas, mas a qualquer pessoa ou credo é permitido buscar o auxílio espiritual. Há muitos irmãos que nos buscam e que não são espíritas. Por algum motivo ouviram falar do amparo espiritual e buscam-nos com o intuito de serem auxiliados. Se os filhos soubessem do poder mental e da fé que possuem, muitas doenças seriam solucionadas pela própria ação do ser. Cada indivíduo é dotado por uma farmácia interna, que ainda necessita ser explorada. Notas dos autores. A esposa de ESR já havia passado por um procedimento na casa espírita Companheiros da Luz, tendo tido alívio para uma doença grave. Ambos se dedicam fortemente a trabalhos em outra crença religiosa. Relembramos, portanto, que o amor de Deus não encontra paredes. A espiritualidade irá levar o auxílio aos corações que têm fé. A fé de ESR o aliviou. Então aqui a prova, nesse caso, não é só da intervenção da espiritualidade em si, mas sim da fé da pessoa que foi buscar auxílio. Não são espíritas, o casal, o ESR aqui, que é citado, o caso dele no problema circulatório, né, do coração, poderia levar ele à morte em pouco tempo. As suas intervenções da ciência eram limitadas ao seu caso. Meu pai, ele fez um transplante de válvula do coração e aquele transplante duraria 5 a 10 anos, que ele fez com a válvula humana. Tanto desejo que meu pai tinha de vontade de viver, alegria de viver, que dentro daqueles 5, 10 anos que a válvula humana duraria no meu pai, durou 20 anos, durou dobro, né? E enquanto ele tinha aquela alegria, enquanto ele tinha aquela movimentação, aquele desejo, aquela coisa toda, né, de ser uma pessoa útil, ativa, meu pai nem percebia o problema de saúde que ele tinha, ele não tinha limites. Então, quer dizer, a fé que ele tinha, quando ele veio a falecer, a desencarnar, eu fui ver as coisinhas dele guardadas. O que não faltava nas caixinhas do meu pai, gaveta do meu pai, era um terço. Ele era católico. Ele não era praticante, não ia à igreja, mas ele foi criado com um padre. Quando ele era novinho, né, criança, a mãe dele não pôde criar ele, então deu para um padre, que seria o padrinho dele. E tanta fé que meu pai tinha em Deus, Jesus, né? Não que ele fosse uma pessoa que seguisse, que fosse uma pessoa moralmente, né, certinha. Meu pai tinha um monte de falha, mas ele tinha aquela fé, aquela coisa assim de que tudo, né, primeiro vem Deus, primeiro vem Jesus. Ele sempre tinha uma palavra amiga para dar, ele sempre tinha aquele momento que ele falava pra gente assim, ora, confia, né? No final, ele tinha uma frase que ele dizia, né? No final tudo vai dar certo, se não deu certo é porque não chegou no final, Deus é que sabe das coisas. Então ele sempre tinha uma palavra voltada, né, com Deus, Jesus, ele sempre tinha aquela fé dele ali. E uma pessoa boa, sempre procurou ajudar, né, não prejudicou ninguém. Então assim, eu via no meu pai aquele exemplo de fé. Meu pai era uma pessoa que tinha muita fé, a fé que era dele. Quando eu entrei para o espiritismo, ele também me deu uma força para entrar e ele só dizia assim, se isso realmente constrói a tua fé, é válido, você deve ir. Caso contrário, se você não se sentir bem, você volta para a católica ou procura uma outra que você se sinta bem. Então, meu pai sempre me deu a liberdade de escolha, ele nunca me obrigou a ir para tipo de religião A, B ou C. E ele respeitava o que eu acreditava, às vezes ele escutava algumas coisas que eu dizia a respeito de vida após a morte e tal, de algumas situações que a gente vivia, o porquê que elas aconteciam. Então ele às vezes ele era aberto para ouvir. Outras vezes não, outras vezes aquilo que ele acreditava era aquilo concreto, que ele já tinha como fé, como verdade, e tudo que eu dissesse ele ouvia, mas não absorvia, né? Então assim, eu vejo pelo próprio exemplo do meu pai que a vontade da pessoa viver estende a situação de vida dela aqui. Quanto mais vontade e desejo você tem de superar as suas adversidades, realmente isso ocorre. Agora, quando a pessoa se entrega
né? Ontem mesmo eu vi um vídeo, gente, que acabou comigo. Nossa Senhora. Às vezes a gente pega, né, pela internet alguma coisa que tá passando ali, chama a atenção e você acaba assistindo. Eu vi um vídeo de uma moça que ela tava dizendo assim, eu tô com câncer, eu tava na luta, eu tava acreditando que eu fosse ser curada, porém, o meu irmão tá roubando o meu pai tá doente com mal de Alzheimer, na família tá todo mundo brigando para ver quem é que vai ficar com a herança do meu pai, e eu não queria ter chego até aqui para ver a minha família ser destruída por uma questão de dinheiro, de posse, de egoísmo, sabe, de mesquinharia. Então hoje eu fico aqui imaginando, para que eu quero lutar tanto para viver? Para ver a minha família dissolver todinha em razão dessa mesquinharia entre irmãos, que o meu pai nem morreu e já estão brigando pelos bens. Então não, eu não quero mais, eu não vou mais lutar pela vida, eu quero morrer. Então eu vendo o relato daquela moça, ela começou a fazer a quimioterapia, né, então ela tava carequinha e tal, e eu vendo o relato daquela moça assim, gente, sinceramente, aquilo me abateu de tal forma, olha como que essas coisas são perigosas e tem uma energia muito, né, tanto como a gente vê vídeos, pessoas, relatos que elevam, a gente também tem aqueles que derrubam, mesmo que a gente não queira. Quando eu vi a situação daquela mulher, ela dizendo que tudo que ela viveu foi em vão, que as pessoas que estavam em volta não são pessoas amorosas, que ela não quer mais conviver com essas pessoas, então ela quer se ver livre disso, por isso ela vai se entregar e não vai mais fazer o tratamento, ela quer esperar a morte dela chegar. Conforme eu fiquei vendo aquilo ali, eu falei, gente do céu, o que vale a nossa vida, né? Realmente, quanto vale uma vida? Porque você ter pessoas em volta que apenas querem algo de você é desastroso. Para o espírito, para nós, assim, é algo que perde completamente o sentido de existir. Eu me coloquei no lugar daquela mulher, eu falei assim, é triste. Você tá ali lutando para viver, para quê? Porque todo mundo que você tem em volta é falso com você. Não gosta de você de verdade. Você não tem um lugar no mundo, você não tem pessoas ao seu redor. Você tá sozinho. Se você sobreviver a toda uma luta, é para ficar no meio de cobra, no meio de pessoas que querem te engolir. Então eu me coloquei no lugar dela assim, eu falei, nossa, como é triste. Faz a gente perder a fé mesmo. Faz a gente estremecer no desejo de viver, né? Não, lógico que não justifica. Se ela falar que não quer mais viver, ela tá sendo suicida. Mas é difícil. Se você perde a fé na vida, a fé em você, a fé no sentido da vida, tudo passa a ser assim em vão, vazio. É como se nada fizesse sentido. E o nada a gente sabe que não existe, tudo tem um porquê. Então vem o espiritismo, aí veio, né? Vem o espiritismo e fala, nada disso é por acaso. Algumas situações você criou para que em volta estivesse hoje pessoas que te desejam o mal, que te desejam explorar, que te desejam só o que você pode oferecer e não você. Eu me coloquei tanto no lugar dela que eu falei assim, gente, se hoje eu tenho uma poliomielite, já era para ter partido dessa para melhor, mas eu tô aqui, tô lutando para continuar viva. Acredito na beleza da vida, acredito nas pessoas que eu gosto, acredito que tem pessoas que gostam de mim, existe uma troca de energia boa, né? Mas se hoje, ontem na hora de dormir eu pensando isso, eu fico pensando nas coisas, processando, às vezes eu fico digerindo por horas, né? Aí eu fiquei pensando nisso na hora de dormir, falei, já pensou, eu tô aqui deitadinha e tal, pedindo a Deus para que seja uma boa noite, mas amanhã eu não abro o olho, né? Eu vou dormir e amanhã eu não abro o olho. Como é que seria isso? Quem é que vinha me socorrer? Quem é que ia lembrar que eu tô aqui dormindo e que talvez eu não tenha acordado? Quem é por mim? Quem é que realmente se importa? Quem largaria tudo e viria aqui correndo para poder me socorrer? Ou mesmo na hora de um velório, na hora de um enterro, quem é que estaria ali? Quem é que ia fazer os trâmites? Quem é que ia fazer uma prece para mim depois? Aí você começa a pensar nessas coisas, você fala assim, não é só aquela mulher que está nessa situação. Muita gente está nessa situação. De achar que tem pessoas em volta que gostam de você. De achar que tem pessoas em volta que vão cuidar de você. De achar que tem pessoas que vão se importar. E de
largar tudo por você. Mas na real, nós viemos sozinhos nesse mundo e nós vamos voltar sozinhos nesse mundo. Nós vamos voltar para o plano espiritual sozinho. Não cabe duas pessoas dentro do caixão. Então nós não devemos viver por alguém, viver na razão de pessoas. Nós temos que viver em razão de nós mesmos. Nós somos individuais. E caindo nesse consenso de que nós somos individuais, aí vem a questão da fé. É você e a sua fé. É você e o seu desejo, a sua vontade de viver. E quando você começa a perceber que é você por você, você com a sua fé, você com o seu desejo e vontade de viver, nada mais te importa. Não que você vai ser egoísta e passar por cima de todo mundo, mas você vai se colocar no seu devido lugar, na sua importância. Porque você não é filho do seu pai, da sua mãe. Jesus tem essa passagem, onde ele fala, quem são meus pais? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Ou seja, ele diz que todo mundo é seu irmão, todo mundo é seu pai, todo mundo é sua mãe, porque a hora a gente faz papel de pai, a hora a gente faz papel de mãe. Nas reencarnações, cada hora a gente faz um papel diferente. Então, aquela mãe, aquele pai do momento, é um papel que ele está fazendo. Mas que um dia, talvez vocês até se separem e você talvez não veja mais essa pessoa, você vai ver outras pessoas, você vai conviver com outras pessoas. Outro dia eu estava pensando sobre isso, eu penso tanto quando eu desencarnar, eu reencontrar o meu marido, eu viver uma história, né? Porque lá atrás ele deu uma comunicação dizendo que ele estava se preparando, que ele estava estudando, tal, que ele compreendia algumas coisas que a gente teve atrito, por que nós tivemos atrito, tal, que ele dava a mão palmatória, que em algumas coisas eu tinha razão, e que ele estava se preparando para uma nova encarnação, a gente passar junto, viver aquele amor que a gente não conseguiu viver nessa encarnação, né? Mas aí esses dias atrás, isso já tem muito tempo, aí esses dias atrás veio assim pra mim, e quem garante que quando você chegar no plano espiritual, o Edson vai estar lá? Quem garante que vocês vão viver esse amor que vocês não viveram? Muita coisa já aconteceu nesses anos todos. Já são 20 anos que ele desencarnou aqui, mas o tempo no plano espiritual, ele não é igual daqui, ele passa muito mais rápido. Vai saber se já não reencarnou ou se já não está apaixonado por uma outra pessoa, já não tem uma afinidade grande com um outro espírito, e que queiram fazer uma nova história, uma nova oportunidade numa nova encarnação. Eu não posso ficar aqui a vida inteira pensando que vai ser ele. Se eu chegar no plano espiritual e encontrar com ele, tudo bem. Agora, e se eu chegar lá e falo, cadê o Edson? Ele tá aí? Chega lá, não tá. Já pensou a frustração que é? Então, às vezes, a gente cria situações de vida, de estado de consciência em razão do próximo. E o próximo nada mais é do que um papel que ele faz, assim como você também. O valor que nós temos da nossa vida não é alguém que tem que dar. Não é alguém que tem que gostar da gente, é a gente. Então a gente vê aqui claramente dentro de uma situação como essa, de cura, de melhora do corpo físico, não porque a pessoa vivia por alguém, não porque a pessoa vivia por uma crença externa, ele vivia por uma crença interna, a vontade dele viver. A vontade e a fé que ele tem com a espiritualidade. É ele e a espiritualidade, não é ele e a família, não é ele e o centro ou a igreja que ele frequenta. É algo muito interno. É dele com Deus. É isso que o livro inteiro veio despertando na gente. É chegado o momento da gente abrir os olhos espirituais. Parar de dar tanta importância à matéria. E a matéria significa também dar importância aos grupos sociais, à família, aos amigos, que a gente acaba tendo aquele apego por ser algo que a gente está vendo, que a gente sente, que os 5 sentidos que nós temos abrange essas figuras ao nosso redor. Nós achamos que somos pais, é meu filho, é minha filha, nós achamos que somos filhos, é meu pai, é minha mãe. Esse apego pelo próximo, essa coisa assim do eu amo, nós aprendemos a nos dedicar tanto ao próximo que a gente às vezes não dedica a nós mesmos. Não que a gente não tem que ser caridoso, que a gente não tem que agir com empatia, pelo amor de Deus, cuidado com aquilo que eu falo e vocês entendem, né? Mas eu espero que eu esteja passando a mensagem de acordo com aquilo que eu entendi e que realmente faz uma grande diferença na vida da gente. Nós somos filhos de Deus, nós temos a centelha de Deus dentro de nós. Nós convivemos com o social, com a família, com o trabalho, com tantas outras situações para nos desenvolver.
Mas tudo que nós sentimos tem que ser ligado primeiro, eu e a espiritualidade, eu e o divino. É isso, Deus criou cada um, a sua individualidade. Então é muito importante que para qualquer tipo de cura material, cura do físico, nós tenhamos essa ideia de que antes de ser a Patrícia física, a Patrícia é um espírito e ela é criada por Deus. Ela é filha de Deus, ela é uma centelha do Criador. E ela pode se desenvolver como filha do Criador. E ela tem potência de conversar com uma espiritualidade, de manter uma antena, uma ligação com a espiritualidade, mas dentro de um contexto de fé, de vontade de se desenvolver. Né? De repente, você pode se encontrar numa situação que nem essa moça que eu vi ontem e falar assim, eu perdi total vontade de viver. Ué, tá, você vai se entregar no físico, mas você vai continuar viva no espiritual, então o que adiantou? Então, o ideal é que a gente mantenha acesa a vontade de viver e que seja feita a vontade de Deus, do nosso Criador, até quando nós vamos viver nesse corpo que Ele deu. Mas que nós vamos viver outras experiências, isso é fato, porque nós somos eternos, o Espírito é eterno. Então, essa vontade, essa fé, essa condição de ligação com o plano espiritual, ela tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nesses momentos que nós estamos em aflição, nesses momentos que nós estamos desequilibrados, que nós temos problemas de saúde física, se nós temos e mantemos um contato com o lado espiritual, facilita muito a nossa vida para compreender, para agir e para sanar os problemas que aparecem, inclusive a questão de saúde. Então aqui o Dr. Ludwig, na hora que ele coloca o relato dele, ele fala, praticamente foi a pessoa que se autocurou. A gente só teve umas pequenas intervenções, porque ele acreditava tanto na cura dele que a gente não teve muito trabalho. Em resumo, foi isso que o Dr. Ludwig falou. Já diferente de outras pessoas que vão fazer qualquer tipo de tratamento espiritual e que chegam lá e falam, eu vim porque falaram que, quem sabe, talvez eu consiga aí uma cura. Pessoas que não têm fé nenhuma, não vai ser feito absolutamente nada naquela pessoa. Ela vai entrar e vai sair dali da mesma forma. Olha eu aqui. Eu já fiz, acho que 2 ou 3 cirurgias espirituais. E eu não senti muita coisa. Não senti muita diferença. E a questão não é o centro, não são os médiums. A questão sou eu. Eu tenho pouca fé. Então, quando eu leio coisas desse sentido, quando eu vejo, né, alguns vídeos, algumas situações, exemplos, como eu vi ontem à noite, isso me desperta. Isso faz com que a Patrícia aqui pense, repense, volte, vá, sabe? Aquela coisa assim do tipo, eu quero me equilibrar, eu quero encontrar o meio termo, eu quero ser aquela pessoa que tem vontade, eu quero ser aquela pessoa que tem fé. Mas nem que seja aquela fé como o tamanho de um grão de mostarda, é isso que eu preciso. Eu acho que é isso que a gente busca dentro da evolução nossa, no quadro material que a gente se encontra, mas principalmente no quadro espiritual, ao qual a gente veio para isso. Nós não viemos ao mundo para ser médico, ter uma mega, super, big casa, um carro do ano. A gente não veio para isso. A gente veio justamente para desenvolver essa fé, para estar mais próximo ainda do Criador. E para estar mais próximo do Criador, para que a gente possa ser esse espírito mais elevado, a gente vai ter que passar por todas essas provações, que vão testando até onde a gente tem fé. O que leva a gente de verdade para perto do nosso Criador é a fé. É a nossa moral, a nossa conduta melhor desenvolvida. Mas para isso a gente vai ter que passar por uns perrengues aí. E eu creio que esse exemplo, ele traz pra gente assim uma reflexão muito grande. Até onde realmente eu tenho fé. Eu quero buscar uma outra oportunidade de cirurgia. Ontem eu citei isso aqui. Assim que eu terminar a leitura desse livro, ontem eu já entrei em contato pelo Instagram com o Sérgio Scherce. Eu não sei se é ele que administra, né? Perguntei lá se é ele que administra o Instagram. Mas eu quero conversar. Eu tenho que... Não adianta eu só lá me inscrever, tal dia vai ter cirurgia. Eu preciso conversar. Eu sou aquele tipo de pessoa São Tomé. Então eu quero conversar com ele ou com alguém que esteja ali respondendo por ele. Eu quero ter uma conversa. Eu quero entender um pouco mais sobre o processo que eles realizam.
Não quero só, eu baixei, eu preparo o que tem que ser feito antes e depois de uma cirurgia, já estou me preparando, mas eu quero entender, eu quero conversar, eu quero saber exatamente como é feito essa cirurgia à distância, porque eu estou em Itaquá, eles estão em Birigui, então para ir lá é mais de 500 quilômetros, eu dei uma olhada aqui, não tenho condições, né, de pagar um Uber para chegar até lá e voltar, então eu vou ter que fazer à distância. Eu gostaria de fazer presencial, por ser São Tomé, eu gostaria de ver. Lembram que a gente estudou aqui que às vezes é necessário um corte, às vezes é necessário alguns elementos utilizados durante a cirurgia para a pessoa ver e acreditar que está sendo feito alguma coisa? Eu ainda sou esse tipo de pessoa, né? Mas já que eu não posso participar da presencial, eu gostaria de entender todo o processo que eles fazem à distância, para que eu tenha essa fé, para que eu tenha essa estrutura forte, essa vontade, essa ligação realmente com a equipe do Dr. Ludwig, para que eu entenda que está sendo realmente feita uma cirurgia, mesmo que eu esteja aqui, deitada na minha cama, dentro da minha casa. É isso. As pessoas que são Patrícia, né, que são parecidas comigo, têm essa necessidade de entender o processo, de entender como é feito, de entender minucioso, né, o trabalho que vai ser realizado. Infelizmente, eu ainda estou nesse patamar. Mas um dia eu quero chegar ao patamar desse ESR, que é o cara que foi fazer a cirurgia, uma cirurgia um tanto quanto delicada na sua coronária, né, desobstruindo aí todo o processo dentro das suas artérias, que foi praticamente o que aconteceu com meu pai, e se deu bem no final, né? Aconteceu uma melhora muito boa na vida dele, na vida material, na vida física dele, através da sua vontade, através da sua fé. Eu quero chegar um dia nesse patamar. E não é um caminho muito fácil de se fazer. Para quem é São Tomé, tipo eu, né, a gente sabe que não é um caminho muito fácil. A gente tem aqueles altos e baixos. Tem hora que a nossa fé é como uma rocha, e tem hora que é parecido com aquelas montanhas de areia que tem na beira do mar, né? Qualquer ondinha que vem, leva embora. É terrível ser assim, não é fácil. Mas, aos poucos, a gente vai construindo isso, vai fortalecendo, creio eu, né? Até chegar aquele momento que fala, agora ninguém destrói mais aquilo que eu sinto, aquela fé realmente nas coisas que a espiritualidade são capazes de fazer na minha vida. Eu quero chegar nesse ponto aí.